refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Saravá a todos. Mais uma vez, então, o programa Minha Fé. Hoje a gente vai estar falando sobre política, né, e religião, com o sacerdote de Umbanda, Michel de Oxalá, novamente com a gente aí. Agradeço também por nesse momento estar aí de novo, né, com a gente para poder falar um pouco sobre esse tema que é pouco falado, né, bastante discutido, mas pouco falado. Então, eu acho bem interessante o tema, que até foi uma sugestão, né, do Michel de Oxalá. Então, meu irmão, seja bem-vindo, né, novamente ao programa aí para colaborar com essas palavras. Muito obrigado, Pai Moisés. Boa noite, Pai Moisés. Boa noite aos nossos espectadores, né, da TV Cidade Farroupilha. Boa noite a todos, a todo o povo umbandista. A bênção aos mais novos, aos mais velhos. A bênção, Pai Moisés, né, grande sacerdote que a gente tem muito respeito. Bom, Pai Moisés, então, o que levou a gente a ter a levantar esse assunto? Como eu disse no nosso programa local daqui, a gente trouxe esse assunto à questão para que os terreiros venham a debater esse assunto, Pai, porque, querendo ou não, a gente vive numa democracia e a gente está inserido nesse contexto, apesar de sermos religiosos. O fato é que em São Paulo, então, houve grandes manifestações e terreiros, Pai, estavam infiltrados, levantando bandeira de partido. E nesse ponto a gente não achou muito interessante, Pai, porque dá aquela impressão que a Umbanda inteira, então, pertence àquele partido e os outros que são contra, né? Isso. Então, nós, como um cidadão civil, sim, a gente tem que ter partido, tem que ter bandeira, pode ter ideologia, enfim, eu como cidadão, mas eu como religioso, ou levando o terreiro a levantar um partido político, a levantar bandeira de partido, né, Pai? Esse é um grande problema que a gente não viu com bons olhos, Pai. Não, entendi. Eu acompanhei também um pouco, até porque vou ser bem sincero contigo, assim, tem causas que eu acabo não acompanhando para muitas vezes também não me frustrar, né? Aí eu digo, como também como religioso, como pessoa e como religioso, né? Verdade, Pai. E tem questões, e bem levantado aí quando tu começou a falar sobre levantar uma bandeira, né, política nesse caso, e para defender um lado A, o lado B, usando da religião para isso, né? Eu não posso levantar uma bandeira, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? A gente faz parte de um grupo, vamos botar assim, de uma associação, e eu não posso levantar uma bandeira falando por todas as casas de Umbanda, ou por todos, na verdade, que são umbandistas. A gente pode falar por cada um. Mesmo sendo muitas vezes num grupo ou numa associação que seja, existem várias mentalidades, várias pessoas que cada uma tem um pensamento, cada uma tem uma escolha, uma ideologia, né? E de comum acordo, quando estamos, na verdade, dentro de um grupo, por exemplo, numa associação, a gente acaba tendo ideias que vão de comum acordo para todos, né? Essas ideias não vão interferir na questão política, né? Na escolha sexual e outras questões mais, ela não vai interferir nas questões de escolhas pessoais. E, infelizmente, né, é bem levantado esse assunto, essa pauta é bem interessante, infelizmente, hoje, a gente vê a religião, né, sendo usada como palco, né, como púlpito, muitas vezes, para muitas situações. E isso não é bem vista, na verdade, pelos verdadeiros religiosos. E aqui eu não estou dizendo, muitos até acabam dizendo que eu sou um pouco polêmico no sentido de dizer assim, verdadeiros religiosos. Quando eu falo verdadeiros, cada um sabe de dentro de si, né? Sabe o que na verdade faz, sabe o que pensa, né? Quando deita na sua cama lá, encosta a tua cabeça no travesseiro, tu saber que tu realmente está agindo conforme uma situação que não vai agredir o próximo, né? E aí existe essa questão, eu posso não gostar do que o outro pensa, mas eu não posso falar pelos outros. Eu não posso levantar uma bandeira, e hoje a gente vê muito disso, né? E vê muita discussão acerca disso. A gente, como cidadão, a gente deve sim discutir questões que muitas vezes eu tenho como ideia e respeito a ideia do outro também, mas eu também tenho o direito de me expor. Mas a partir do momento que eu começo a adentrar o campo do outro, ou ferir, ou de um grupo, ou achar que estou falando de um grupo, isso é errado para qualquer religião.
Eu sou uma pessoa que, na verdade, assim, vejo na política, assim, uma forma de a gente poder buscar, né, auxílio para que a gente possa se manter de uma forma como não precisaria, né? Não precisaria a gente ter que buscar reafirmar a nossa força, reafirmar a nossa origem, reafirmar os nossos trabalhos, tendo que ter o apoio, vamos colocar assim, de políticos para isso. Na verdade, como a gente fala que somos um país laico, né? Não precisaríamos lutar por isso e nem botar ninguém para isso, todos teriam que cuidar de todos. Na verdade, os que nos representam dentro, na verdade, da Assembleia, dentro, na verdade, das órgãos públicos que nós colocamos as pessoas lá, eles nos representam. Então, nós colocamos eles lá. Então, a partir do momento que colocamos eles lá, a ideia seria que eles cuidassem dessa democracia, né, e das leis que regem o nosso país de igual para todos, sem ter aquela questão, mas eu tenho mais, vamos botar assim, né, mais deputados de uma forma lá, de uma classe, né, religiosa, então vamos reforçar essa classe religiosa para isso ou para aquilo. Eu não vejo dessa forma, eu ainda espero ver realmente um país onde a gente possa dizer, os que estão lá escolhidos por todos nós, né, vão nos representar da melhor forma possível, indiferente da religião A, B ou C. Não é o que acontece, mas a gente não pode falar pelo todo, né? Por exemplo, como tu mesmo falou, a gente, indo numa questão política, uma reivindicação que é liberdade de qualquer um, gostando de A, gostando de B, né? Mas não pode achar que todo mundo é igual, que todo mundo pensa igual, né? Só para ter uma noção, dentro de uma casa de umbanda, como tu mesmo também é sacerdote aí, e de repente também deve enfrentar uma situação da mesma forma, quando a gente está num grupo, existem pessoas que são do lado A e existem pessoas que são do lado B. Existem pessoas que pensam de uma forma e existem pessoas que pensam de outra forma. E eu tenho a minha forma particular de pensar, eu tenho, na verdade, as minhas escolhas pessoais, mas como dirigente, como sacerdote, eu não posso expor dentro da casa que eu estou, né, dirigindo, porque ali vai ferir o espaço daqueles que também têm as suas escolhas. Eu posso expressar, sim, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho sobre a parte religiosa, mas numa questão particular fora da questão religiosa, da casa. Então, achei bem interessante esse tema por isso. E também, vou te deixar tu falar também, viu, Michel? Mas só para não perder o raciocínio. Teve uma situação, só para te contar um pouco também, de uma situação que aconteceu comigo, né? Teve uma situação, deixa eu ver, foi até para, se eu não me engano, foi para vereador aí de uma cidade. E aí eu me coloquei particularmente, né, na mídia, no caso, me posicionei particularmente, apoiando um dos candidatos. Por quê? Porque eu conhecia a pessoa, porque eu conhecia o ser humano fulano de tal. E não era pelo partido dele, não, era pelo ser humano tal. Por quê? Porque eu sabia qual é a índole da pessoa, eu sabia pelo trabalho que ele faz, toda essa parte aí. Então, eu manifestei apoiando ele, mas apoiando eu como pessoa, e não dizendo para as pessoas que apoiassem também, porque eu estava apoiando essa pessoa, expondo o que eu achava dela, né? E nesse sentido, não usei. Muitos acabam usando, né? Por exemplo, como presidente de uma associação, usar a associação para poder falar que a associação está apoiando. Não, é o cidadão Moisés quem está falando isso. E aí eu desvinculei a questão associação, desvinculei a questão religiosa, falei por mim. E mesmo assim, falando por mim, colocando o meu ponto de vista para essa pessoa em específico, conhecendo a pessoa particularmente, aí houve uma situação que sabe que a mídia, quando você coloca na mídia, você está sujeito a várias situações. Apanhar, né? Apanhar, tá exposto, né? E aí teve uma pessoa que colocou, mas, poxa, como religioso, como presidente de uma associação, não deveria estar tendo uma escolha política por não sei o quê, tudo mais, né? E aí foi quando eu coloquei ali, expus também, né? Que, na verdade, não era uma questão religiosa, nem uma questão de associação, era uma questão do cidadão, Moisés, quem estava se manifestando. Porque senão fica uma questão assim, eu anulo o cidadão e sou só o religioso. E quando a gente está num grupo, por exemplo, um grupo maior, é óbvio que as duas coisas se fundem muitas vezes, né? Essa situação. Mas essa situação que aconteceu comigo me fez refletir algumas situações também. Que quando tu está na vida pública, vamos botar assim, é preciso, às vezes, eu dar uma freada em muitas situações, não falar muitas vezes aquilo que talvez seja uma questão pessoal que pode soar
né? Que eu estou tendo uma escolha e estou tentando levar o resto junto comigo, com a minha opinião, né? E é o que acontece muitas vezes. Então, esse tipo de situação é delicado falar em política, falar em religião, mas eu acredito também, como tu falou, apolítico, né? A gente não pode ter, tipo assim, expressar em nome de todos. Eu acho que isso é uma questão que não deve. E o que que tu vê hoje, vamos botar assim, até mesmo aí na tua região, pela questão política também, se tu teve alguma situação desse sentido também, envolvimento político nesse sentido? Bom, pai, não, é bem interessante o que tu levantou, até pela questão da gente apoiar algum político em época, né, de campanha, né? Como tu bem falou, é até ridículo, às vezes, a gente dizer que a gente tem que trazer algum político para a religião para ele defender as nossas pautas, né, que são necessárias. Isso na nossa democracia, né, pai, que a gente pode dizer que ela é jovem, mas é o melhor que se tem nesse momento. O presidente de coalizão, que é o toma lá da cá. Esse é o verdadeiro toma lá da cá, e funciona em todos os graus, a gente pode dizer, né? Desde a nível municipal, nível estadual, federal, é o que a gente tem. Então, muitas vezes a gente precisa realmente, né, buscar essa questão política, e não é legal. Eu já passei problemas aqui na casa por isso, né, pai? Como tu bem mesmo disse, né? Muitas vezes a gente apoia alguém que a gente conhece pessoalmente e sabe que essa pessoa, de repente, poderia, né, influir de uma maneira positiva para a religião, né? Mas, como tu, pai, eu muitas vezes parei de me colocar, não levanto mais, né? Até quando tem campanha política, não evito de deixar algum candidato visitar a casa, né? Porque normalmente eles vêm tomar passe e tal, mas já vem com aquela, né, aquela intenção de ser exposto, né? Então a gente, né, claro, a gente não vai proibir ninguém de entrar dentro de um centro para tomar um passe, né? Mas a gente evita de deixar conversar, porque muitas vezes pedem, posso dar ali uma palavrinha e tal, só não vamos misturar as coisas, né? Mas é bem difícil, pai. E como esse caso que a gente viu em São Paulo, a gente viu os vídeos dessa passeata, né? E as pessoas que estavam lá eram poucos terreiros, tinham uns dois ou três terreiros, levantando bandeira de partido político, e as pessoas que estavam à frente desse terreiro, tu via que tinha um discurso já pré-eleitoral, pai, bem nessa intenção, assim. Então, usando da própria religião, do seu status, né, de sacerdote, de estar à frente daquele grupo, né, para já se expor, né, para já estar ali dizendo, meu nome está aqui à disposição, né? Então, são coisas, pai, que eu acho que a gente teria que trabalhar um pouco mais dentro da própria religião, para não virar, que nem foi bem como tu disse. Eu acho que foi perfeita aquela colocação da gente ter o nosso Estado laico, mas um Estado laico com bancada evangélica. É uma coisa bem, sem querer jogar pedra. Não, não. Na contramão, né? Na contramão dessa... Exatamente, pai. Exatamente. Fica bem contra do que a gente diz, do que a gente prega sobre o Estado, né? Então, eu acho que a própria religião, acho que não teria que ir para esse caminho, né? Na minha opinião, né? A nossa Umbanda, eu creio que, por ser uma religião que fala ao povo, né? E ela foi projetada, a gente pode dizer, né, pai? Assim, ela começou pelas camadas mais baixas, né, da nossa sociedade. Hoje ela é uma religião urbana, vamos dizer, nos grandes centros, né? Acomoda outras várias camadas sociais e, enfim. Hoje ela tem esse passo mais longo, a gente pode dizer, mas a gente tem que trabalhar um pouco essa questão, né, pai, para, de repente, conscientizar, né, pai, porque isso a gente vê muito
pelos sacerdotes mais jovens, às vezes se deslumbram, né, por estar à frente de um grupo, né, para ir dizer, bah, eu posso tudo. Né? Por aí. Eu acho que a questão religiosa, ela tem que andar, como a gente estava conversando aqui, a questão de nos representar como uma comunidade geral, de diversos pensamentos, origens, religiões, mas ela não pode interferir dentro da questão religiosa e nem a questão religiosa interferir na política. E a gente, quando começa os dois campos se juntar, né, muitas vezes é um perigo, porque daí sim a gente vai estar puxando o barco sempre por um lado, né? Eu sempre vou ver lá a ideologia política, mas também a religiosa. Tem muito lá, como tu mesmo, não aqui jogando pedra, como tu mesmo falou, né? Mas uma bancada hoje muito grande evangélica, e mérito deles por se unir nessa parte, né? A gente não pode, infelizmente, não pode dizer assim que é um desmérito, é um mérito se unir nessa parte, aonde, vou ser bem sincero contigo, hoje nossa representação, seja da Umbanda, Candomblé, Nação, essa representação hoje não se faz nada evidente dentro da política, na questão da política, e poderia se fazer presente, né? Mas como seria esse político religioso? Essa é a questão, né? Esse é o X da questão que a gente não consegue, pelo menos eu ainda não consegui, eu tenho mais ou menos uma ideia de como deveria ser, mas como construir alguém que tenha esse pensamento? Né? A gente sabe que para ser, por exemplo, um político religioso, primeiramente, ele vai sim cuidar de levar informação adequada da nossa religião, né, daquilo que nós fazemos, para aqueles que são desinformados, que estão lá e muitas vezes criam leis sem um embasamento de quem realmente pisou dentro de um terreiro, quem conhece as suas práticas. Então, eu acho mais nesse sentido, de levar informação aonde muitas vezes está disseminado um pensamento diferente, um pensamento que não tem conhecimento de causa. Eu acho que o representante religioso, como seria, né, da Umbanda, teria que levar a informação e assegurar que essas leis protegessem, sim, né, nossa religião, de alguma forma, mas que não somente a nossa religião, protegessem o cidadão, protegessem as pessoas, né, da desinformação, né? Não impusesse, na verdade, também que a nossa religião é a que salva, a nossa religião é que é a melhor opção para todos, para a salvação, que levasse a informação que a nossa religião é mais uma oportunidade, sim, e que lá não se faz aquilo que estão falando, que lá realmente leva um conhecimento, que tem um porquê. Mas onde é que está hoje um religioso que a gente nos represente que possa levar essa informação, né? E é difícil, né? Porque, vamos ser bem sinceros, a gente tem que levantar essas questões, porque hoje que eu vejo é assim, muita gente na mídia, né? Muita gente na mídia. E se aproximando ainda mais das eleições, né? A gente vai ver mais gente ainda na mídia. Cada vez mais, pai. Isso, mais como é que eu digo assim, dirigentes, sacerdotes, babalorixás, pessoas que estão voltadas à religião, se expondo, né? Na mídia, levantando uma bandeira, uma causa, né? Mas eu sempre penso que essa causa não é só nessa hora, não é só nesse momento que vai se aproximando da questão política. Ela é uma construção, né? Vamos colocar aqui que hoje eu vejo muito essa movimentação aí política de muitos, não estou tirando o mérito deles, eu acho que eles têm que lutar por aquilo que eles pensam, aquilo que eles têm de ideia, eles têm que lutar por uma causa que me parece que ainda é uma causa muito, uma fatia do bolo, ela não é para o todo, porque essa fatia do bolo ela vai atingir uma pequena parte só e não vai atingir o todo, né? Porque eu não vejo representação em alguns sentidos, aqui a gente não vai abrir, porque o leque para várias situações que a gente pontuar, né? Vai longe. Vai longe. A gente podia pontuar muitas coisas, mas é só uma fatia do bolo. Por exemplo, existe muitos que estão se manifestando, dizendo que vão estar agindo aí pela causa religiosa, mas mais defendendo a bandeira literalmente da religião, como se fosse combater contra alguém que está lá impondo alguma coisa, ou combater contra outras forças, né? Que eu acho que não seria isso, seria somar, levar informação. Essa é a questão, né? E nós não podemos nos deixar levar também por isso, né? Por exemplo, para mim chegar a expor, dizendo que estou apoiando alguém,
dificilmente eu vou fazer isso. Difícil não, jamais eu vou fazer isso daí, vinculando a associação, vinculando a questão religiosa. E pessoal ainda vou pensar, porque eu preciso conhecer muito quem é você, pessoalmente. Por quê? Porque tu acaba levando pedrada, muitas vezes, muitas situações aí, e depois lá na frente tu começa a enxergar que realmente as coisas não são assim, né? Hoje não valeu a pena. Isso, não valeu a pena a briga, na verdade, muitas vezes por algumas questões. Só que essa questão que tu levantaste aí essa pauta política e religião, eu achei de suma importância. Primeiramente, não devemos que a mídia, né, ou seja, televisão, enfim, meios de comunicação, possam colocar lá, por exemplo, lá, alguns pais dirigentes para deixar em frente a alguma situação, seja uma passeata, uma carreata, alguma movimentação pública, e dizer assim, nós da religião. Não, peraí, eu, fulano de tal, da casa de tal, né, da cidade de tal, da rua tal, do número tal, penso dessa forma. Mas não eu da Umbanda, ou eu como do Candomblé, da nação. Eu acho que é como se fosse eu estar mentindo, né? Literalmente mentindo. Quando eu falo sem autorização de alguém, eu estou mentindo. Então, eu preciso saber que a Umbanda, a Candomblé, a nação, existem muitos que são a favor ou a contra, o fulano A ou B, né, e tem seus pensamentos, e deve ser respeitado, né? Na verdade, muitas vezes a gente é bombardeado por informações. E essas informações a gente precisa filtrar. Muitos não filtram. Muitos são como se fosse aquela... Vou ser bem... Né, mas tipo assim, como um saco de lixo, né? Vai jogando lá dentro, vai enchendo aquilo ali, e o que vier, veio, entendeu? Fechou, é o que tem ali dentro. Não consegue, na verdade, selecionar isso. Né? Opa, isso não é, né? Como realmente ser seletivo em algumas situações. Pensar, raciocinar. E isso não cabe a uma pessoa falar por todos, né, Michel? Então, também vejo como tu, não vejo com bons olhos essa questão de levantar a bandeira em situações públicas, né, envolvendo religião para a questão política. É o que está acontecendo hoje, né? Então, que bom que tu veio trazer essa pauta, né? E que bom também que tu preocupado também com essa situação, que acho que são poucas pessoas que se preocupam com isso. Tem mais gente querendo entrar na política para poder levar a bandeira religiosa junto do que quem diga assim, peraí, a gente tem que saber trabalhar as duas coisas, né? A gente é político, né? Se for ver dentro das nossas circunstâncias, do nosso convívio, a gente é político, mas não aqueles políticos, né? Não aqueles políticos que realmente vivem para a política, né? A gente, na verdade, está inserido no meio político. As casas de Umbanda, os terreiros, enfim, né? Só que a gente não pode querer levar o tudo do mesmo jeito, né? Impor as situações a todos. Não sei se tu vê dessa forma também, até mesmo as pessoas que, se também acontece no teu grupo, por exemplo, aí, na tua região, de pessoas de uma mesma casa e com ideias diferentes, com mentalidades, com partidos, com gostos diferentes. Não sei se também... pai. Não, com certeza, pai. Até porque a nossa situação aqui ela é muito pior nesse sentido, pai, porque a gente vive numa cidade de 13 mil habitantes e as disputas políticas aqui são acirradíssimas, né? Porque todo mundo conhece todo mundo e levantar bandeira nessa esquina, na outra esquina já estou enxergando, né? Sim. Então a gente teve problema, sim, né? E até porque tem muitos irmãos da nossa casa que são ativistas, né, políticos, e a gente fez uma reunião e decidiu, né, pelo bem comum, que não se discutisse mais política aqui dentro, né? Que cada um da porta para fora se manifestasse da maneira que achasse melhor, né? Mas aqui dentro a nossa pauta ela é Umbanda, né? E como a gente estava falando, pai, nessa passeata em São Paulo, eu não veria problema algum de uma passeata religiosa, desde que a bandeira que tivesse hasteada ali fosse Umbanda, fosse Candomblé, fosse, né, qual religião que fosse, né, que essa religião estivesse realizando. Não partido político, né, pai? Não pega bem. Isso. Né? Porque é como tu mesmo disse, assim, ó, parece que eles estão falando pela Umbanda. Isso. Né? E eu tenho certeza que dentro da nossa Umbanda a gente tem muitas pessoas que são, de repente, anarquistas, muitos que são de direita, muitos que são de
Isso. E cada um com a sua preferência. É. Pai, até nesse outro sentido que tu disse da gente ter um representante político, né, pai? Isso já foi uma pauta discutida por outros religiosos, né, por outros sacerdotes também, e a gente tem grandes problemas aí no meio, né? Um problema seria de união, né, da gente se unir e dizer, bah, vamos lançar esse candidato. Mas aí o outro problema que eu vejo do que esse, pai, é o sentido de como tu mesmo disse. E esse candidato vai falar por todos? Ele vai representar realmente a vontade do grupo, né? Então, a nossa democracia, pai, ela nos traz esses problemas, né? Essa democracia de representatividade, ela traz esses problemas, ela nunca vai conseguir falar por todos. Não. Né? Mas eu acho que a gente deve, né, pai, deve pelo menos tentar discutir essas pautas. Eu vou lhe ser bem sincero, eu na realidade, assim, eu ouço política, discuto política pela força, às vezes, até do nosso papel, né, pai, como religioso. Muitas vezes aquele papo mais íntimo nos leva a discutir política. Mas eu não faço questão alguma de estar, eu jamais acho que estaria à frente de um movimento político, porque eu não me enxergo inserido ali, né, pai? Até pela força, como tu disse, eu acho que eu não estaria preparado para levar tanta paulada, de repente, né? Isso aí. Que se levaria. E, em segundo lugar, eu tenho certeza que eu iria cometer muita gafe, porque eu não iria conseguir representar um grupo também. Né? Isso tem que ser pessoas preparadas. E aí é como tu disse, quem está preparado, né, pai? Quem seria, né, um nome, né, para estar realmente à frente para representar o grupo e representar o cidadão? Isso. Né? Porque nós temos a nossa pauta Umbanda, mas nós temos uma necessidade do dia a dia, né, como cidadãos, como cidadãos. Isso. Então, pai, a gente esbarra em muita coisa, difícil. Esse é um problema muito grande, mas eu acho que o que a gente pode, né, resumir em grande parte nisso, assim, ó, seria separar, né, pai? Religião é religião, política é política. Na minha humilde opinião, né, pai? Não sei o que tu pensa sobre vai isso. Lá, pode falar. Ter uma separação aí, né, pai, para a gente parar de cometer essas gafes, né? Porque eu fiquei pensando, pai, até porque, assim, vamos falar agora, assim, ó, num sentido prático, né? As manifestações que estavam tendo nesse fim de semana em São Paulo eram pela esquerda, né? O movimento contra governo. Uhum. E aqueles que são governistas enxergando essa manifestação não vão ter, né, mais um cheque para dizer assim, ó, não, eles são contra a gente, né? Mais uma coisa para poder vir aqui atacar, né, e tal, dizendo assim, bah, eles estão contra. E é assim, né, pai? É como a gente disse, essa nossa democracia que a gente tem hoje é o tomar lá. É isso aí. Infelizmente é isso. Estamos chegando ao final do programa e teria assunto para mais programas, né? Mas verdade. Acho que ficou bem claro, né? A questão aí, religião, política, acho que a gente conseguiu conversar um pouco e isso vai passar para o pessoal que vai estar assistindo também aí, né? Esse nosso pensamento. E quem quiser colocar nos comentários também depois aí pode colocar nos comentários, né, o que quiser, o que pensa. Não, pode. Viu, pai? Fique à vontade, né? Democrático, né? De minha parte, pode xingar. Te agradeço mesmo, Michel, tá, meu irmão, por essa pauta, tá bom? E que Deus nos abençoe aí, que a gente consiga encontrar essa pessoa perfeita aí na questão de representar, né, bem cidadão e religioso, né? Deixa eu, então, com as tuas palavras finais aí também, para a gente encerrar isso. Somente agradecer, né, por mais essa oportunidade da gente poder trazer esses assuntos, né, pai? E é como a gente disse, a gente não está aqui defendendo nenhum lado, nenhuma pauta política, né? A gente está aqui para defender a nossa religião, né? Defender a nossa Umbanda para que ela não se macule, né? No meio de todo esse problema que a gente tem religioso, né? Mas que todo cidadão, né, pai? Que todos os umbandistas se posicionem também, né? Politicamente, mas sem estar
com a cor branca vestida, né, pai? É como cidadão, né? Não como religioso. Eu acho que esse é o grande recado. Pai, a sua bênção. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos da TV Cidade aí também pelo esse acolhimento aí. Axé e um saravá fraterno, pai. A sua bênção. Saravá, meu irmão. Grande abraço aí. Até mais, pai Moisés. Até mais. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor.